A gente vai falar sobre indústria, JP. Exato. Acho que, na verdade, contextualizando indústria, né, a gente vai, acho que num ponto ainda mais sniper nessa história, né, para falar de omnicanalidade, mobile. Primeiro que a gente, nas edições, é muito legal a gente acompanhar, que a gente vai vendo o que é tendência, a gente piscou a realidade. E mobile é uma dessas. Se a gente voltar atrás, olha, o mobile vai ser uma tendência, o thumb, como que a gente vai olhar o dedão, etc. Hoje, oficialmente, 53% das vendas, segundo o BitNielsen, são feitas em mobile. Então, digital é mobile. E para a gente focar mobile, indústria, etc., a gente traz um case aqui que, na nossa visão, é transformação digital como deve ser, como inspiração. A gente vai falar com uma indústria de 200 anos de idade, que vai tomar uma relação que foi sempre tradicional entre indústria, canal, consumidor, e como a gente pensa o digital para potencializar esse negócio. Boa. Como poder desafiar esse status, como que eu vou pensar em on-off, como que eu vou criar um veículo extremamente poderoso para a marca, margem e experiência do cliente. Então, para falar sobre o poder do fim do funil para transformar o trade marketing e a compra de mídia, a gente convida ele, que é formado em administração pela FAAP, tem MBA International Business pela Roehampton University na Inglaterra, tem uma trajetória fantástica em empresas de bens de consumo, até ingressar na Rect, e na qual assumiu desde 2021 a diretoria para a América Latina. É um prazer, é uma honra poder chamar um cara que eu admiro demais. Vem para o palco, Dani. Daniel Domingues, com vocês. Porra, tem torcida. Boa tarde, boa tarde. Bom, com uma introdução como essa, a responsabilidade é muito grande, né? Mas é um prazer enorme, enorme estar aqui e contar uma história para vocês do que a gente vem fazendo nos últimos 3 anos aqui na Rect, Hygiene Comercial. Fiquem comigo porque vocês vão ver que a minha apresentação não é muito normal, muito cheia de números, tabelas, etc. Mas eu vou contar a história para vocês de como, de fato, a gente encontrou como mudar essa história de e-commerce, é um negócio pequeno, muito óbvio, para algo um pouco mais transformacional. Gosto de olhar para as coisas como astronauta. A galera na empresa acha que eu fico viajando, que eu fico no mundo da lua às vezes. Mas é muito bom estar numa sala com tanta gente que está tentando entender, assim como eu, esse mundo digital nos últimos 3 anos. Acho que antes de qualquer coisa, uma das primeiras lições que eu aprendi é que o digital é, sobretudo, um empreendimento humano. Nada do que eu vou falar aqui é feito por mim, mas sim feito pela minha equipe, que eu tenho um orgulho gigante de poder representar eles que estão sentadinhos aqui na frente. Então, obrigado a vocês, primeiro, começando pelas pessoas. O segundo é que, junto com pessoas, nada acontece se a cultura, de fato, não é um enabler para o digital. E na Rect a gente tem a nossa bússola, que é fazer o que é certo sempre no centro, começando pelos consumidores e as pessoas, buscar novas oportunidades, batalhar por excelência e construir sucesso compartilhado. Então, no cerne da nossa evolução, da história que eu vou contar para vocês, tem um pedaço de cultura que é, de fato, make it or break it, né? Junto com isso, gente, tem um pedaço de inovação. Mas a inovação, a gente pode falar de inovação de produto, de tecnologia, mas aqui eu quis falar um pouco sobre inovação de como que a gente explica o que é digital, o que é e-commerce, para estruturas que são tão tradicionais. Então, se a gente tiver que se fantasiar de vietnamita para explicar que a gente trabalha em e-commerce debaixo da terra, enquanto ninguém sabe muito bem o que aqueles caras estão fazendo, a gente está construindo capacidade para levar distribuição, market share, penetração para todas as rotas de mercado, a gente faz. Se tiver que se vestir de Matrix para explicar quais são as capacidades que a gente tem de mídia na Amazon, no México, a gente faz também. Se tiver que falar que a gente tem um plano igual como a Casa de Papel no Cone Sul, fazemos qualquer negócio para começar a explicar e educar a organização de qual é o poder do fim do funil e como a transformação digital pode transformar a nossa maneira de pensar negócios. Então, quando a gente fala de pensamento omnicanal, mais para a gente balizar um pouco da história que eu vou contar, é porque cada vez mais a jornada é menos linear, né? A gente está acostumado a falar sobre funil de conversão, awareness, consideração, conversão, mas, de fato, isso é uma jornada cada vez menos linear e mais complexa. Começam a aparecer outros conceitos que vão substituir o funil, como cubo de intenção de compra do consumidor. Então, é uma jornada que, cada vez mais, se a gente não catapultar ou
conectar com outras áreas da organização, a gente não consegue escalar o potencial que a gente tem para gerar um e-commerce cada vez mais integrado. Se o consumidor quiser começar uma jornada na loja física e comprar numa plataforma de delivery, ele pode. Se ele quiser ligar por telefone e comprar, ele pode. Se ele foi impactado por um conteúdo, por um produtor de conteúdo no TikTok, viu no Marketplace e comprou na loja física, ele pode. Então, não tem linearidade. A gente tem que expandir a nossa maneira de entender o consumidor. E quando a gente vai para dentro de casa, eu criei esse átomo aqui, que é para explicar que e-commerce, de fato, é muito difícil de ser uma célula apartada. Mas a gente fez essa jornada e eu vou contar para vocês. O e-commerce ele precisa estar conectado e ser central a todas as áreas. Porque o poder de transformação digital, de dados, de capacidade, de talento, está no digital. E, de novo, é muito bom ver uma sala dessa tão cheia, com tanta gente tentando aprender. Então, de fato, o e-commerce precisa ser central. Daniel, vocês já estão lá? Não, a gente está muito longe. Mas a nossa visão é estar cada vez mais integrado. Eu acho que o objetivo dessa conversa aqui, dessa história, é trazer um pouquinho da provocação de e-commerce e omnicanalidade. São só buzzwords, aquilo que estão em todos os slides corporativos, que agora nós vamos ser uma organização omnicanal, aquela coisa toda, ou é de fato uma escolha? E eu acho que a história que a gente tem na Rect é muito interessante porque foi uma escolha. Eu me juntei ao time de e-commerce em junho de 2019, e como vocês viram, a nossa cultura é muito empreendedora, tem muita autonomia, muito poder de decisão na nossa mão para fazer o que é certo. E aí eu liguei para o cara que me trouxe para a Rect, quando eu cuidava do canal indireto, eu saí de 40% do negócio para 0,4%, todo mundo achava que eu estava ficando maluco. E eu falei para ele, Dani, o que eu faço com isso agora? Ele falou, cara, ou você vai achar um caminho, ou você vai fazer um, porque a Rect vai te dar o espaço para fazer isso. E, de fato, a gente encontrou um caminho. Então, como eu já me vesti de astronauta, de Vietcong, acho que tem uma licença poética aqui de eu virar Marty McFly por 35 segundos. Né? E contar para vocês o que em 2019 a gente entendeu, quando eu comecei a ter alguns insights do que a gente poderia fazer diferente, que caminho, além do óbvio, para criar um modelo que seja sustentável e que impacte todo o negócio, o que eu poderia fazer. E aí o grande insight que eu tive assistindo uma palestra no YouTube do professor Romeu Buzarello, que muitos de vocês devem conhecer, e ele falava sobre o poder do dedão, né, como os consumidores estavam mudando o hábito a partir de mobile, em todos os aspectos. E aí o insight era, poxa, no passado a gente gastava tempo para economizar dinheiro, então a gente cozinhava em casa, alugava um filme, né, quando tinha Blockbuster, aqui denunciando um pouco a minha idade, para não ir no cinema, que era mais caro, então a gente gastava tempo para economizar dinheiro. Mas o consumidor hoje ele está gastando dinheiro para economizar tempo. Então, putz, se eu não tenho tempo, de repente eu tenho uma faxineira que está em casa, ela vai passar minhas camisas, eu já estou no trabalho, eu preciso de um passe bem para garantir que a passagem de roupa vai ficar boa. Eu vou mandar isso por Rappi, por iFood, por Corner Shop agora. Não me importa se vai custar 10, 12 ou 20, eu preciso resolver isso agora. Então, o insight lá atrás era que tempo, de fato, é um asset realmente valorizado pelo consumidor do século XXI. Com esse insight, esse é um slide que eu apresentei para o board lá em julho de 2019. Falei, olha, então, o mercado vem num crescimento super acelerado, a penetração está funcionando super bem. Olha, a gente não tem muito dado de cesta de supermercado ou de limpeza, mas tem um negócio ali de alimento e bebida. Então, onde tem alimento e bebida, tem produto de limpeza. E esse é um segmento que está crescendo de maneira acelerada. E o último gráfico aqui embaixo era a evolução de mobile commerce. Em junho de 2019, mobile commerce era 41% das vendas, guardem esse número. Na verdade, o JP já deu o disclaimer aqui, que virou 53%, então vocês já sabem. 2021, volta agora para o futuro, fim do ano passado, o relatório Nielsen. Quais são os grandes fatos que fazem o consumidor comprar no delivery e continuar cada vez mais perto de mobile commerce? Economia de tempo, fazer as coisas sem sair de casa. Nesses 3 anos, a gente saiu de um last mile, um Rappi ou um iFood que fazia a promessa de entregar em até 2 horas, para modelos de fulfillment como Quick Commerce, que entregam agora em até 10 minutos ou 20 minutos. A gente tem as plataformas entregando em até 2 horas, Marketplace em 24 horas, até alguns varejos regionais conseguindo entregar em 72 horas. Então, o mercado, em 3 anos, obviamente também acelerado pela pandemia, evoluiu bastante. E o que aconteceu com a penetração de mobile?
lá em junho de 19, que era 41, saiu para 59 em pedidos, 53 em faturamento, com um ticket que cresce ano em cima de ano. Então, de fato, esse foi um insight que realmente ajudou a gente a transformar o nosso negócio. A gente saiu de 0,4% de participação no negócio para 4,7% em 3 anos. Isso é um CAGR de 133% por ano, todo ano. E vocês estão vendo que essa curva é ascendente porque a mentalidade de fazer evolução contínua, a cultura, as pessoas são o que realmente fazem esse motor, essa roda girar. Então, quando eu paro para refletir os grandes enablers desse case, está muito atrás de mudança de cultura e cultura de mudança. Eu comecei falando sobre isso, isso é muito importante. Segundo ponto, estratégia local é maior que o global. Quando eu cheguei, estava todo mundo cagando um monte de regra, olha o playbook global, faz isso, faz aquilo, mas, gente, os mercados têm as suas particularidades e elas precisam ser respeitadas. Então, entender o que está no solo é muito mais importante do que fazer a vontade de alguém que construiu alguma coisa em algum país desenvolvido. O nosso país é muito fora de série, a gente tem que respeitar as coisas que a gente tem aqui também. Terceiro ponto, engajamento ativo do time de liderança. Então, a gente tem nosso diretor de vendas aqui, a nossa SVP da América Latina aqui, engajados também em entender o que mais a gente pode fazer, o que a gente pode aprender com essa jornada. Desenvolvimento de talento e capacidade. Eu sou apaixonado demais por uma equipe e eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho quase 3 anos trabalhando com o mesmo time. E ter consistência é muito difícil no mercado tão rápido quanto o digital. Mentalidade e métricas de curto, médio e longo prazo. A gente não pode ter discussões curto-prazistas em e-commerce como um outro canal tradicional. A gente tem que entender qual é o papel, o que de diferente a gente pode fazer. Por fim, teste e aprendizagem contínua. Vocês vão ver que as curvas que a gente tem, quando a gente compara a nossa performance versus o mercado, provam que ter uma equipe insatisfeita e espetacular é realmente parte importante da receita de sucesso. Então, a grande pergunta que estava na minha mente esse tempo todo é como criar um modelo capaz de recrutar investimento de áreas tradicionais da companhia para catapultar, de fato, o potencial que o digital e o e-commerce tinham, na minha visão. Vocês lembram daquele átomo que eu desenhei ali, né? Então, aqui, pensem um pouco de provocação do que áreas de mídia, a gente viu aqui o time da Amazon, TikTok, falaram um monte de retail media, tem um mundo de mídia que está acontecendo no fim do funil, que é muito novo para as agências, para os varejistas, para as indústrias. Mas a gente vai falar muito rápido de como mídia e trade marketing, por exemplo, podem realmente catapultar o potencial do e-commerce. Então, se a gente pensa de maneira tradicional, o investimento de mídia está muito focado nas 2 primeiras fases do funil e o e-commerce geralmente fica espremidinho ali no fim do funil. Para fazer o digital acontecer, o óbvio é vender nos clientes digitais. Então, e-commerce cuida dos clientes digitais. Mas lembra que eu falei que a minha pergunta era como catapultar o crescimento? Eu falei, cara, como é que a gente cria um modelo que seja transformador e eu toque toda a pirâmide do ACV da Nielsen? Como que eu uso esse poder do fim do funil, a tecnologia de dados, as pessoas e o talento para impactar todo o negócio? E aí a gente começou a olhar. Quando eu olho nos últimos 3 anos, a evolução do que a gente chama de mobile commerce, como as plataformas de delivery. 2017 até o comecinho de 2019, a gente só operava com uma plataforma, que era a Rappi. A gente lia basicamente sellout, era o meu time de e-commerce trabalhando com o time da Rappi. Em 19 e 20 já eram 3 plataformas. Eu já estava falando de sellout, eu já estava falando de cesta, de market share, e já tinha um time dedicado do lado deles para entender como destravar o crescimento da indústria. Dentro de casa, a gente começou a falar com o nosso time de dados, comercial e mídia de performance. 2021, 2022, eles deixaram de ser só um marketplace, oferecer só dados e começaram a oferecer como se fosse retail media mesmo, plataforma de mídia. E a gente começou a entender outros KPIs que estão dentro do guarda-chuva de mídia de performance e distribuição, presença nas lojas. Daqui em diante, aonde isso vai parar, a gente não sabe. Mas o que a gente já está vendo é que, de fato, esses caras se tornaram varejistas. O quick commerce, aquilo que a gente compra e chega em casa em até 10 minutos, está mudando também a relação dessas plataformas com as indústrias. Então, a evolução é realmente muito forte. Tá bom, Daniel, mas isso é muito legal, o mercado evoluiu, o delivery veio, a pandemia ajudou a acelerar muito. E quando eu estava nessa pergunta de como fazer um modelo para catapultar o crescimento, eu ouvi uma frase
de uma amiga que trabalha numa agência. Ela falou, Daniel, mas vender produto de limpeza online não é sexy. O que você vai fazer para tornar suas categorias realmente relevantes? Eu falei, bom, vender meio mês em 2 horas é sexy? Se eu mostrar que o poder de conectar tudo isso pode gerar disrupção no modelo de vendas? Então, um dos exemplos que eu trago para vocês foi quando... Quem aqui assistiu a final do Big Brother do ano passado? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Bastante gente, né? Então, todos vocês provavelmente foram impactados. Quando a gente fez uma ação com o iFood falou para a gente tem um flash de 30 segundos no comercial do Jornal Nacional, a gente precisa que vocês venham com uma proposta de calendário promocional para essa ação super agressiva. A gente fez uma ação de leve 6, pague 4, ou leve 8, pague 4, muito focado em combo, com QR Code na tela. O que aconteceu? Praticamente derrubamos o site naquele momento, e vocês estão vendo esse pico no gráfico, foi exatamente o mês que a gente fez uma ativação no horário Prime, na Globo, juntando on-off, mídia, e-commerce, vendas e loja, para fazer um pico de vendas. E isso é, de fato, conectar o poder de mídia, de trade, de vendas e de e-commerce para gerar disrupção num modelo onde, de fato, não existia. Então, quando eu falo ali da era do dedão, lá do começo, do insight do Blusarello, eu tenho muita felicidade de saber que a gente realizou essa era do dedão, né? Para a gente ficou muito claro. Quando eu olho o crescimento de mobile commerce para a Rect, a gente tem praticamente 285% de CAGR em 3 anos. É muito forte. A gente impactou mais de 6 mil lojas, todos os dias, todos os meses, servindo e aprendendo sobre mais de 160 mil consumidores, e com o market share 1,6 vezes a nossa participação offline, com capacidade de dados de entender como seguir acelerando. Além disso, é muito legal trabalhar nesse canal porque ele oferece outras oportunidades de impactar não só os consumidores, mas pessoas na cadeia produtiva, né? Então, a gente, durante a pandemia, ali, logo no começo, quando tinha muito pouca informação, a gente fez uma parceria com o Veja, com a nossa marca carro-chefe aqui no Brasil, e doamos quase 12 mil litros de desinfetante para todos os motoboys em São Paulo, oferecendo para eles álcool gel, para eles medirem temperatura e levarem o desinfetante para casa, simplesmente para realizar o nosso propósito e não para fazer venda. Então, até isso o delivery ajudou a gente. Falei aqui de muitos dados legais, interno, crescimento, CAGR, etc., mas se o mercado não enxerga isso, não adianta nada, né? Então, vou compartilhar com vocês o dado que saiu da Nielsen EBIT no fim do ano, com o fim de 2001 consolidado, onde ele mostra limpeza como uma das categorias que mais contribuiu para o crescimento de FMCG do mercado online. Se a gente tirar a Páscoa, que é sazonalidade, e Pet Shop, que é uma vertical praticamente dedicada, limpeza foi a categoria que mais contribuiu com o crescimento do mercado. E quando eu olho que o mercado de FMCG em 2021 cresceu 8,9%, autosserviço online 9%, categorias de cuidado com a casa 20%, e a minha equipe omnicanal cresceu 120%, eu sei que, de fato, a gente estava em algo muito especial, fazendo a diferença no mercado. Então, parabéns a essa equipe maravilhosa que entregou esse tipo de crescimento. Quando eu comparo a nossa performance total Rect com o mercado, de novo, mas olhando total versus total, aqui é um gráfico interessante. Então, janeiro de 2020 é a base 100. Isso é Nielsen, tá, gente? Base 100. Perceba que mês em cima de mês são os crescimentos versus o mês anterior. Vocês estão vendo que tem um crescimento, depois ele entra num platô, cai. Novembro vem uma Black Friday, todo mundo se estoca na Black Friday, cai mais um pouco, cria um platô, vai caindo. Black Friday de 2021, outro pico. Essa é a performance do mercado de FMCG online. Essa é a nossa performance no mesmo tempo. Vocês estão vendo uma boca de jacaré abrindo. Isso quer dizer que quando o mercado mais cresceu ali, por exemplo, quando a gente pega a Black Friday de 2020, enquanto o mercado cresceu 230%, nós crescemos 460%. E isso é sobre cultura, sobre talento, sobre ser inquieto e não aceitar o status quo e realmente buscar novas soluções. Então, quando a gente compara a nossa performance versus o mercado, de fato, a gente entendeu que a estratégia funcionou e foi super vencedora. Encaminhando para o final aqui, gente, tem alguns passos básicos do que é a omnicanalidade e essa conversa para todo mundo voltar para dentro de casa. O primeiro ponto é que o básico precisa ser, o óbvio precisa ser dito e o básico tem que ser bem feito. E o básico é começar a trabalhar execução e dado. Execução no mundo offline, a gente fala que a loja é o nosso cartão de visita, no online não é diferente. E que dado que eu tenho atrás dessa execução? Que insight que ele me dá?
O necessário é criar o engajamento da equipe interna. Porque e-commerce é um time pequenininho, né? E a gente tem 95% do negócio, das áreas, das pessoas para impactar e trazer para esse jogo para criar um crescimento ainda mais sustentável. E o indispensável é porque o consumidor vai comprar onde ele quiser e onde a gente tiver mais bem executado. Então, a gente tem que conectar on e off, sim ou sim. E esse é um desafio que nós temos dentro de casa também. Por fim, quando eu olho a omnicanalidade, eu acho que talento, capacidade de dados, obsessão por consumidor e capacidade de mídia é o que transformaram o nosso negócio. E a gente segue se questionando, como que eu vou abrir o funil para trazer mais consumidores? Como que eu otimizo a minha presença e o meu sortimento em todas as lojas? Como que dentro do delivery eu jogo no marketplace e no quick commerce, porque são sortimentos muito diferentes? Como que eu crio um calendário promocional que é atrativo para o meu consumidor e ofereço uma experiência de uso que seja uau para eles, que é realmente o nosso ponto final. Tudo isso que eu falei para vocês colocou a América Latina e o Brasil no mapa global da Rect. Se vocês olharem os crescimentos de países desenvolvidos como Europa e Estados Unidos, ou até em desenvolvimento como a África e a Ásia, nenhum deles teve a batida de crescimento da América Latina e do Brasil, que por 2 anos seguidos se tornaram a região e o país com maior crescimento para a Rect Hygiene no mundo. Com isso, gente, super obrigado. Calor. Calor. Senta aí, vamos conversar. Algumas perguntinhas. Sentar aqui, dá tempo. Senta aqui. Senta aqui, o sofá é teu. É, o sofá é teu. Não, o sofá é teu. Temos 10 minutos de prosa aí. Tem uma prosa boa. Aí acho que pensando... Primeiro, parabéns pela jornada, parabéns pela apresentação. Eu acho que algumas perguntas na cabeça, mas acho que vale a gente trazer até a inicial provocação que eu fiz, né? E a gente que está vivendo nesse mundo de digitalização de indústria bicentenária. Se eu pudesse dar dicas de como trazer disrupção, equilibrando o pé na porta, não o pé na porta, o jeito, a politicagem, abrir, trazer, enfim, como de fato construção, que eu acho que você deve ter vivido muito disso. Né? Você. Bom, minha chefe está aqui também, gente, então eu vou ter que falar a verdade mesmo. Hein? Eu acho que não existe o certo ou errado, existe o que se adapta a cada organização, ao momento, à estratégia. A nossa história ela começou isolando a ABU para entender de fato o que era o modelo, as capacidades e tudo mais, e agora a gente está num movimento de integração. Então, eu acho que, de novo, é muito sobre a cultura, né? Ter autonomia, entender como a cultura de fato pode catapultar o crescimento e mostrar o resultado. Acho que mais importante do que isso é o que foi abrindo o caminho tanto na esfera global quanto na local. Mas, de novo, cultura, talento e a estratégia, resultado e depois ver como que tudo isso se integra. E aí acho que tinha um tema de... A gente chegava a conversar. Você trouxe, né? Falou que sua chefe está aqui, mas acho que, sem dúvida, você ter esse patrocínio, esse sponsorship de liderança, fundamental. E a outra, acho que a gente também já discute bastante, é com relação à clareza do que se esperar, né, de cada fase. Porque a gente vê muitos movimentos de digitalização que simplesmente, ok, eu tenho digital. E aí é muito fácil você dar certo ou errado se você não tem clareza. Então, acho que essa parte você deixou conviver bastante. Você viu que acho que um dos enablers é a possibilidade de testar, errar, aprender rápido. E falhas que sejam aceitáveis, por assim dizer, mensuráveis, mas que você tira o aprendizado. Então, sim, no começo a gente tentou fazer várias coisas diferentes, cara, e deu muita coisa errada. Tiveram discussões de, mas essa ação não dá ROI, então não vamos fazer mais. Mas, cara, a gente não negociou de fazer esse resultado com esse investimento, com essa margem, não sei o que. Então, cara, não se importa com cada linha. Vamos olhar para a última linha, porque tem mais coisa que a gente não sabe do que a gente sabe. E eu acho que uma das coisas que o digital me ensinou é que a gente tem que ter humildade de saber que a gente não sabe, de desaprender e aprender de novo depois. Porque qualquer pessoa que tiver certeza de alguma coisa no digital, você corre dela. Porque isso vai mudar a qualquer momento. Acho que esse é um dos pontos importantes. Legal. E acho que, pegando essa linha do tempo, né? Você assumiu a Latam agora em 2021, mas até 2018, 2019, você estava numa área, né, muito próxima, mas ainda não como e-commerce. Eu acho que muito como indústria, essa é uma curiosidade que eu tenho, a indústria tem uma relação tradicional entre indústria, canal, consumidor.
E acho que era super comum o varejo ter esse receio, né? O varejo não dar dados, quem dar dados não dá. E acho que seria legal você poder dividir essa foto desses momentos, do quanto esse crescimento do digital, que agora não é uma opção, né? Agora você tem Rappi, você tem Amazon, você tem Meli, você tem o varejo tradicional no .com também. Eu acho que você deve ter vivido uma linha do tempo interessante dessa conversa com o varejo, né? Dados sempre é um tema sensível, mas a gente opera tudo dentro de LGPDs, etc., super dentro das normas, e isso é sempre uma conversa muito transparente com os parceiros. Vocês viram naquela evolução do chart que a gente começava com dados muito básicos de sellout que pertencem às plataformas. Então, a gente encontrou um caminho de ler o consumidor, o varejo e o potencial, de maneira que o dono desse dado é a plataforma e a plataforma monetiza esses dados. Tá. Então, no fim das contas, com o teu investimento, você pode ou impactar 100% dos consumidores com 100% do seu dinheiro, ou entender o comportamento deles via dados e fazer um impacto mais inteligente, por assim dizer. Então, conforme a gente foi falando, né? Primeiro era um marketplace, depois virou uma plataforma de dados, depois virou uma plataforma de mídia, e agora está virando um varejista. E esses stacks vão se acumulando, né? Então, cada vez mais, assim, no fim do jogo, tem aquela frase antiga e batida, né, que data is the new oil, mas é isso mesmo. E acho que as plataformas abriram esse caminho para a gente poder entender melhor a performance do consumidor. E você sente isso no varejo tradicional, impactando o varejo tradicional, tendo que vir nesse movimento, né? Cara, sabe que teve uma convenção em 2019, eu nem estava no e-commerce ainda, e era com todos os distribuidores. E aí, os distribuidores do canal indireto. E aí eu fui apresentar justamente o time do iFood, que estava abrindo o supermercado naquela época. E aí eu falei para eles, gente, estou começando a minha apresentação aqui, eu tenho 30 minutos, eu espelhei a tela do meu celular na plenária. Eu falei, vocês estão vendo, estou fazendo um pedido aqui, eu pedi um Veja, Power Fusion, um Nugget, um Vanish, apertei pedir, comecei a minha apresentação. Menos de 20 e poucos minutos depois, estava o motoqueiro na porta, o pessoal me avisando, eu parei o conteúdo, falei, pode entrar. Veio o motoboy com a bag, tudo direitinho, ele me entregou, nada combinado mesmo, me entregou, eu peguei, abri a sacola, tirei o cupom e falei, gente, vocês estão vendo aqui, esse pedido, esse cupom fiscal foi emitido há menos de 20 minutos, numa loja que está num raio de 7 quilômetros daqui, e essa aqui é a loja. E eu mostrei no chart, é uma loja com 2 vagas de estacionamento, lá no Cafundó da Zona Oeste, que acessou um consumidor na Vila Olímpia com um ticket de R$52. Então, para começar a abrir a cabeça do varejista, do distribuidor, para mostrar, cara, como de fato é menos sobre competição e mais sobre colaboração. Sem dúvida. Porque você gera demanda incremental. E sim, você pode estar perdendo uma jornada de um consumidor que vai para a sua loja, mas você também está conquistando outras demandas de alguém que não passaria na frente da sua loja. E olha que legal, Nieres, a conexão com a palestra anterior, tá na cabeça, porque acho que foi o Relações Drebs que falou, ganha, né? E o Drebs comentou, falou, bom, eu sou varejo, eu tenho indústria, eu tenho consumidor. Se eu não redefinir a minha experiência, o papel desse vendedor e eles continuarem nesse fila de vendedor, comissão, porradaria, você... A gente passou de uma relação essencialmente conflituosa, né, para uma relação de parceria, de ganha-ganha, né? Sabe que tem um outro conceito que é, no digital não tem mais espaço para um ecossistema. Meu dado, minha plataforma, meu cliente, meu. Ou você joga com um ecossistema, ou você vai estar morto em algum espaço de tempo. Sem dúvida. Bom, Nani, Legal. Muito bom. Bom, podia ficar aqui a prosa a tarde inteira, mas te agradecer demais, mais uma vez, por confiar a história da Rect, a trajetória aqui com o Fórum. É uma honra para a gente, casa aberta e, por favor, palmas. Obrigado, gente. Obrigado, gente. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!